Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos uma palavra de oração falando com nosso Pai Criador. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos ao redor da Tua bendita palavra, esta grande congregação virtual espalhada por todas as partes, e nós damos graças ao Senhor por mais esta vez, mais este dia, mais esta oportunidade, ó Deus. Eu peço a bênção do Senhor em favor de todos. Peço que o Senhor cure a enfermidade, liberte o oprimido, dê vitória a cada um, abençoa, Senhor, o trabalho de cada um, o pão de cada dia de cada um, ó Deus. E também perdoa todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas.
e dá-nos, Senhor, a inspiração divina para realizarmos mais esta programação. E é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, a escritura que nós vamos ler hoje está no livro de Jó, capítulo 5, e nós começaremos a partir do primeiro versículo, não é? Do capítulo 5 de Jó. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, não é? Este programa é publicado diariamente aqui pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e é reprisado também no mesmo instante, simultaneamente é reprisado em nossos grupos de WhatsApp. Nós temos os 3 grupos e ali na descrição do vídeo está o nosso número. Caso qualquer irmão, qualquer irmã deseje participar também, ser adicionado em um dos grupos, então é só entrar em contato conosco. E não esquecendo, naturalmente, de colocar o seu nome para que nós possamos criar esse contato, não é? E em tempo ainda, lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos ali no tabernáculo são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, nós temos também o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os cultos são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos os meus amados, meus preciosos irmãos, estão convidados a virem e adorarem juntamente conosco, juntamente com os filhos de Deus que ali se reúnem. Amém. Dito então todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica conforme anunciado, não é? Jó capítulo 5, começando no versículo 1. Chama agora, há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. É um detalhe importante a gente se lembrar que quando isso estava sendo dito, isto aqui é a palavra de Deus. Então é Deus dizendo estas coisas para nós usando a boca de um ser humano, não é? Por isso ele diz que ele amaldiçoou, aqui voltando um pouquinho, né? Amaldiçoou o louco. O louco lançou suas raízes, porém logo ele foi amaldiçoado. E quem faz isto é somente o Senhor. Não somos nós quem poderíamos fazer isso, não é? Continuando no versículo 4. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto, a devora, e até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho.
mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Porém, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos para pôr aos abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam às apalpadelas, como de noite, porém ao necessitado livra da espada e da boca deles, e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isso já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Amém. Lemos o capítulo todo, número 5 do livro de Jó, não é? Agora nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual. A canção que nós vamos ouvir, ela tem por título Eu Não Estava Lá. E quem canta esse hino, esse louvor, é o cantor Wagner Roberto. Então nós vamos ouvir essa canção agora para o nosso enlevo espiritual, e depois desta canção nós vamos ler a mensagem. E nesta programação de hoje nós vamos dar início em uma nova mensagem que tem por título Sede. Então,
Se você tem essa mensagem e quer acompanhar, também você pode fazê-lo enquanto nós rodamos aqui essa canção para o nosso enlevo espiritual. Então vamos ouvir, não é? Ouçamos e meditemos. A dor que ele sente, o quanto ele sofreu quando o carrasco bateu em seu corpo e de sangue o cobriu. Eu não estava lá, mas posso imaginar o quanto ele foi humilhado. Em seu rosto bateram sem dor, mas a dor foi ainda maior quando as mãos e os pés foram pregados. No momento em que o sangue correu, os pecados meus foram perdoados. Uma nova aliança se fez e de filho outra vez pude ser chamado. Esse sangue comprou minha vida e a esperança perdida eu pude encontrar. Esse sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. Eu não estava lá, mas posso imaginar a angústia que ele passou. Tinha os olhos voltados ao céu, mesmo assim o soldado cruel com uma lança ao seu lado furou. Eu não estava lá, mas posso imaginar o quanto ele foi maltratado. Ele tudo sofreu por amor, sendo santo se fez pecador, de inocente tornou-se culpado. No momento em que o sangue correu, os pecados
Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, não é? Então agora, como já foi anunciado, nós vamos dar início no estudo da mensagem Sede. A mensagem Sede foi pregada em Tucson, Arizona, EUA. E os méritos da tradução desta mensagem é da Gravações A Voz de Deus. E nós vamos começar então a partir do parágrafo 1º. Comecemos então. Obrigado, irmão Val. Boa noite, amigo. É um privilégio estar aqui esta noite. Esta é a segunda vez que estou aqui nesta Assembleia Grantway com meu estimado irmão Mac e toda esta ótima equipe aqui. E os cristãos se reunindo de diversas igrejas, irmão Lival, e acabei de conhecer um irmão aqui que é um amigo do peito do irmão Bosworth. E ele nem mesmo sabia que o irmão Bosworth tinha ido encontrar-se com o Senhor. Eu disse, sinto como se tivesse conhecido o Eliseu que derramava água nas mãos de Elias quando estiveram no exterior. Ele está dizendo aqui que esse irmão que ele acabou de conhecer era um companheiro do irmão Bosworth e ele era um auxiliar dele. Então ele fez uma comparação como se ele fosse Eliseu e o irmão Bosworth fosse Elias, não é? E Eliseu então auxiliava Elias em seu trabalho, não é? E não sabiam que o irmão Bosworth tinha ido encontrar-se com o Senhor aos 84 anos. Agora, quero cumprimentar o pessoal que está na conexão telefônica esta noite em todo o país, desde a Califórnia até Nova York e Texas e em diferentes partes do país, de Maine a Califórnia. Assim, nós temos um sistema de conectar esses telefones que tem sido uma grande bênção. E agora ficamos sabendo, através do nosso bom amigo irmão Pierre Green, que tem um pequeno aparelho que se pode colocar em seu aparelho de televisão e não só estará no telefone, mas será televisionado direto em seu aparelho de televisão também. E estão verificando sobre isso agora. E irmão Make, estou contente em ver que está com boa aparência sentada aqui ao órgão esta noite. E vejo muitos dos meus amigos de Sierra Vista e o irmão Borders, ou irmão Robertson, melhor dizendo, de Indiana. Muitos. Quero dizer ao pessoal no tabernáculo esta noite, parece que metade deles está aqui, e do tabernáculo em Jeffersonville. E ao meu amigo lá em cima, o irmão Carl, que o irmão ligou com respeito ao pedido daquele enfermo. Estou orando por isso, irmão Cole.
somente tenha fé. Não se preocupe, tudo estará bem. E lá no Texas, irmão Blair e o irmão, se o irmão estiver ouvindo esta noite, meu irmão, somente se lembre disto: aquele Deus que o restabeleceu da primeira vez, pode restabelecê-lo da segunda. E estamos crendo que Deus concederá isso ao irmão, e não aceite a mentira do diabo. Quanto a qualquer coisa, lembre-se somente que Deus é Deus. E vou dar uma paradinha aqui, não é? Eu me lembrei agora da minha saudosa mamãe, não é? Ela gostava muito, ela era muito cristã, muito de fé, e às vezes já aos seus 91 anos, ela ainda se punha em pé assim e dizia: Deus é Deus, com uma voz bem forte, sabe? Então agora o irmão Branham está repetindo isto aqui, não é? Certamente esse irmão havia estado doente e foi curado. E então ele certamente teve uma outra enfermidade ou qualquer coisa assim, e ele está então animando, encorajando o irmão, dizendo: porque não aceite que o diabo minta para você e diga que Deus não vai fazer a obra dele. Ele vai sim, ele vai curar sim, não é? Então, que Deus, aí ele disse, lembre-se somente que Deus é Deus. E ele ainda continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e o amamos e cremos nele e estamos orando pelo irmão. Uma das coisas mais seguras que nós podemos ter é a fé no nosso Deus, é a fé na sua palavra, não é? Em sua palavra nós podemos ter confiança, segurança absoluta. E todos os nossos amigos na Califórnia, a irmã Mercer e os demais aqui no Arizona, muitos outros lugares, Phoenix e o irmão Williams, e todos vocês que estão conectados aí esta noite, por todo lado, estamos certamente gratos. E na Geórgia, e estamos certamente agradecidos por cada um de vocês. O Senhor os abençoe. Vamos dizer todos amém, não é? Ele disse: o Senhor vos abençoe, falou para eles. Mas como nós estamos lendo, nós estamos também assimilando essa mesma palavra, então a palavra também diz respeito a nós. Que o Senhor vos abençoe, e eu digo amém. Tenho um sentimento de verdadeira boas-vindas aqui esta noite, nesta ótima igreja, a Assembleia de Deus, aqui na Grand Trail, e com o irmão Make, meu bom amigo. Deus abençoou o irmão Make. Lembro-me de uma vez no Canadá, que eu estava andando por uma trilha a cavalo, bem no meio da mata, e o Espírito Santo falou comigo para descer do cavalo e orar pelo irmão Make. Naquele momento, ele estava passando por uma emergência e o Senhor o curou, e desta forma estou tão agradecido por isso,
e por estar reunido aqui esta noite com ele para adorar o Senhor nesta excelente verdade. Eu não sei se os irmãos observaram que ele estava pregando aqui na Igreja Assembleia de Deus, irmão Brana. Isso, às vezes, eu friso assim estes detalhes para que nós todos entendamos que o profeta de Deus, William Brana, não fazia acepção de pessoas, né? Então, ele atendia qualquer chamado na medida do possível e ele não fazia acepção, não discriminava a quem quer que seja, e isso é uma escola de aprendizado para nós, não é? Que somos discípulos da mensagem de William Brana. Um homem sentado na plataforma atrás de mim disse: acho que o irmão não me conhece. Disse: uma vez o irmão me deu carona e não sei, em algum lugar em Boston ou em algum lugar, Detroit, pedindo carona. E eu disse: bem, normalmente procuro estender a mão, se puder, para aqueles que estão necessitados. Amém? Dá para nós seguirmos as pegadas, né, do nosso profeta? Normalmente, vou reler, não é? Normalmente gosto, deixa eu ver. Bem, normalmente procuro estender a mão, se puder, para aqueles que estão necessitados. Isso é um papel de um cristão, não é? Não importa quem seja. E assim, esta noite estamos todos necessitados e rogamos que Deus nos estenda a mão esta noite de ajuda, de bênçãos e de sua graça e misericórdia. Agora, sou meio propenso a falar por longo tempo, mas vou tentar não fazer isso esta noite. Ele está dizendo que às vezes as mensagens dele eram um pouco longas, né? Mas ele ia tentar fazer aqui uma correção em si mesmo para não deixar ficar muito tempo, muito delongada a mensagem, né? Porque as pessoas em Ohio acabaram de telefonar a senhora Dalk e o grupo de lá, o irmão McNay e o irmão Brown, e todos eles conectados de lado a lado de Ohio, nós lhes enviamos saudações também. É tarde em Nova York e suponho que sejam cerca de 11 ou meia-noite. Então, ele estava aqui com um pequeno problema, o irmão Brana, porque ele estava pregando em um lugar que havia diferença no fuso horário, não é? Então, lá onde ele estava pregando ao vivo, o horário era normal, mas lá, se eu não me engano, que eu acabei de ler aqui em Ohio, então lá havia um fuso de horário diferente, um fuso horário, não é? Então, enquanto ele estava pregando ali dentro de um horário normal, comum para o horário de cultos, lá em Ohio já era quase meia-noite. Então, se ele se delongasse muito, esses irmãos ficariam até 1h da manhã ali, não é? Então, era isso que ele estava querendo evitar. Nesse momento, em Nova York, e as igrejas vieram e esperaram até esta hora, apenas para o culto. Somos gratos por esses ótimos amigos por toda parte.
Eu não sei se eu já preciso parar, né? Acho que nós vamos parar aqui no parágrafo 11, porque não vai acabar a mensagem mesmo, não é? O poço aqui artesiano tem muita água, então nós paramos no 11 e continuaremos em nossa próxima programação a partir do 12, não é? Então agora nós vamos orar mais uma vez, pedir a bênção do Senhor. Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos chegando ao final da nossa programação agora e nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos e eu peço que o Senhor continue abençoando cada irmão, aqueles que estão em seu trabalho ali e com o seu celular ou de alguma outra forma ouvindo esta programação, que sejam grandemente abençoados, que o Senhor Jesus Cristo faça próspero o trabalho de cada um, dê saúde a cada um, dê vitória a cada um nos negócios, e é no sagrado e soberano nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, chegamos ao final da nossa programação de agora, não é? De hoje, mas permitindo o Senhor, nós estaremos juntos em nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, então, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.